Boa noite, igreja. Ontem à noite eu recebi um insight assim, que ontem eu perdi um pouco o meu controle e a gente terminou o culto muito tarde, né? Mas, porque meu horário era terminar tudo 9 horas. Mas ontem eu terminei contando umas histórias que não estavam no script e aí o culto terminou um pouco mais tarde. Então, hoje eu vou tentar ficar mais controlado, para não perder o controle. E terminar na hora que deve ser terminada, né? O nosso estudo hoje é a respeito da natureza espiritual e o Espírito Santo. E uma coisa que eu estou tentando que a igreja entenda e que fique assim bem claro na mente de cada um de vocês é que todos nós temos duas naturezas. E eu preciso que você, se você quer realmente fazer um reavivamento na sua vida, você precisa descobrir essas duas naturezas dentro de você, não é? E porque você pode até dizer assim, não, eu só tenho a natureza carnal, ou eu só tenho a espiritual. Mas quer você queira ou não, quer você perceba ou não, quer você note ou não, essas duas naturezas, elas estão aí dentro de cada um de nós. Pode ser que uma já dominou a outra, pode ser que uma esteja adormecida, mas essas duas naturezas, elas estão aí dentro. E vai ser muito difícil a gente sentir a presença do Espírito Santo na sua plenitude, se a gente estiver dominado pela natureza carnal. Quando a gente está dominado pela natureza carnal, a gente é preenchido pelo Espírito Santo. E é por isso que a gente vem à igreja, é por isso que a gente faz boas dádivas, é por isso que a gente tem um bom comportamento, porque realmente o Espírito Santo ele está trabalhando, trabalha conosco, trabalha com as pessoas lá fora, trabalha com os ímpios, trabalha com o criminoso. O Espírito Santo, todo mundo tem um pouco do Espírito Santo. Nós somos preenchidos pelo Espírito Santo. Mas quando eu falo de receber o Espírito Santo, eu falo do batismo do Espírito Santo. Quando eu falo do batismo do Espírito Santo, eu estou falando da plenitude do Espírito Santo. E a pessoa que é carnal, mesmo sendo um bom cristão, mesmo tendo um bom comportamento, mesmo parecendo uma pessoa muito boa, muito cristã, essa pessoa, se ela é dominada pela natureza carnal, vai ser muito difícil ela receber o Espírito Santo na sua plenitude, porque ela perde a percepção e a sensibilidade das coisas espirituais. E aí a gente não pode receber as ações do Espírito Santo. Quando o nosso coração estiver crucificado pelo ego, quando o coração estiver preparado, a gente recebe esse batismo do Espírito Santo. O nosso problema é que, às vezes, se temos duas naturezas, essas duas naturezas são alimentadas. E de acordo com nós alimentamos essas naturezas, ela cresce ou ela diminui. Se a gente alimenta mais a natureza carnal, ela controla a natureza espiritual. Se a gente alimenta mais a natureza espiritual derrota a natureza carnal. E isso é como se fosse uma batalha. É uma batalha que é sendo travada dentro de cada ser humano. É uma batalha invisível entre o espírito e a carne, que é travada dentro do coração. Como essa é uma batalha invisível, você não pode ver, mas você pode sentir a batalha. E o resultado dessa batalha termina se manifestando nos atos, nas ações, nas atitudes, nas palavras, na maneira como a gente reage com as pessoas. Quando Deus disse para a samaritana que Deus é espírito e convém que aqueles que adorem a Deus o adorem em espírito e em verdade, Deus estava falando numa dimensão espiritual muito alta. Porque Ele estava falando assim, se a gente viver pela natureza carnal, a gente pode fazer muita coisa espiritual com a natureza carnal. Mas a conexão com Deus, para receber o poder de Deus sendo derramado, para a gente receber o Espírito Santo sendo manifestado, guiado, dirigido, é preciso que seja na natureza espiritual, porque Deus é Espírito. Então, existe um desafio do cristão de ele identificar essas duas naturezas
na alma dele. E essa luta interna que começa a se travar, nós temos que alimentar ela. Então, por exemplo, se você ora 10 minutos por dia, ou se você estuda a Bíblia meia hora, né? E você vai ser alimentado aquele pouquinho, né? Mas aí você passa 5 horas no celular durante o dia, né? E aí você fica no Facebook, fica no WhatsApp, e você fica nessas coisas, e você assiste filmes, e você... Então, o alimento que você está botando para a sua natureza só fortalece a natureza carnal. A nossa natureza carnal termina dominando a gente involuntariamente, porque você não vê, não tem pecado nenhum estar no WhatsApp, não tem pecado nenhum estar no Facebook, não tem pecado nenhum me interagir com as pessoas, né? Não tem pecado nenhum eu assistir um filme ou outro filme ali, né? Um filme violento e tal. Então a gente começa agora a achar que nada disso é pecado, mas o tempo que a gente gasta com essas coisas é que é o pecado. O tempo que a gente dedica para gastar com as coisas que agrada o coração é que faz a diferença. É igual... outro dia eu estava lendo uma história de um rapaz nos Estados Unidos que ele decidiu, ele queria provar os malefícios da comida do McDonald's. Então ele comeu o McDonald's durante um período de 6 meses. E aí só comeu o McDonald's 6 meses. Aí ele engordou para 130 quilos. Só comendo McDonald's. Aí depois ele falou, agora eu vou emagrecer. Ele levou quase 4 anos para emagrecer. O cara engordou em 6 meses, mas quando foi para descer, não foi tão fácil assim. Então, às vezes, a gente não processa qual é o alimento que a gente está dando, que está entrando pelos olhos, pelo ouvido, e muitas vezes a natureza carnal ela sai muito mais alimentada do que a espiritual. Isso é uma batalha espiritual que existe dentro de cada ser humano. O conflito dos séculos, ele se manifesta dentro de nós. Ele se manifesta dentro, essa luta espiritual é dentro de nós. E às vezes parece até que essa batalha já está perdida, porque o amor próprio e o egoísmo, ele domina tudo. Porque sempre a gente faz as coisas que a gente gosta, a gente faz as coisas que a gente quer. A gente sempre tenta satisfazer a nossa natureza. É aquilo que eu falei, a gente só quer comer a comida que gosta. Não é? Por exemplo, o meu prato favorito é pizza. Eu quero comer pizza, e a melhor pizza do mundo está no Brasil. Eu fui na Itália comer uma pizza italiana, achando que os italianos eram os padrinhos, os pais das pizzarias. Eu cheguei lá e fiquei decepcionado. Eu falei, os italianos precisam ir no Brasil aprender a fazer pizza com os brasileiros. Mas a pizza nasceu lá. Desde que eu cheguei aqui, já faz mais de uma semana que eu estou aqui. E eu não comi nenhuma pizza aqui ainda. E eu estou assim, me segurando. Porque eu tenho medo de soltar. Né? Eu tenho me segurando. Eu falei, Senhor, e aqui eu estou tão focado essa semana que me lembrei de pizza. Estou lembrando agora o que eu estou falando. Mas não é bom eu lembrar, não. Porque senão eu vou estar procurando uma pizzaria em cada ponto de esquina. Né? Porque essa é uma fraqueza. Mas... por que eu quero comer pizza? Porque eu gosto de pizza, porque é o que agrada o meu paladar. Tudo tem a ver com a satisfação. Então, quando você vai de manhã, no sábado de manhã, na frente do espelho, e você olha assim, você quer um vestuário que agrade você. Você não vai lá ver um vestuário que agrade a Deus. Você vai no cabeleireiro, fui cortar o cabelo. Vocês notaram? Vocês nem notaram que eu cortei o cabelo? Notaram? Eu paguei caro para cortar esse cabelo, porque eu só achei uma barbearia lá no shopping, era um salão tão chique. Quando eu entrei, eu falei, eu acho que eu vou cortar sem perguntar nenhum preço, porque se eu perguntar o preço, eu não corto o cabelo. E eu estava certo mesmo. Paguei bem pago esse cabelo aqui. Mas é assim, às vezes é a necessidade, né? Eu não conheço Uberlândia, mas conheço o shopping. Então, eu fui lá dentro do shopping. Mas, o que nós precisamos monitorar é o coração humano, porque tudo que a gente faz no dia a dia é para satisfação própria. Você nem percebe. É uma coisa natural. Você quer usar uma roupa que te faça bonito, que te faça bem. Você quer um sapato que seja chique. Você não vai usar um sapato brega. Você quer um sapato... Então, você quer usar uma roupa de marca. Né? Você vai ajeitar o teu cabelo porque você pensa que as pessoas ficam tudo olhando para você. E tem mesmo uma classe pequena de pessoas que mede você da cabeça aos pés.
Mas se você soubesse a quantidade de gente que faz isso, você nem se preocupava com a roupa que vestia. Porque ninguém está nem aí para a roupa que você usa. Você entra aqui pensando que todo mundo está olhando a sua roupa, que você está chique, abafando. Coitado de você. Isso é uma coisa psicológica. Ninguém está nem aí para a roupa que você usa. Agora, quando você vem à casa de Deus e você diz assim, eu vou vir vestido para Deus, aí a coisa é diferente. Quando você vai ajeitar o seu cabelo para vir à igreja, e você vai dizer assim, eu vou ajeitar meu cabelo para Deus, aí fica diferente. Você diz assim, eu vou entrar no meu Facebook agora para glorificar a Deus, aí fica tudo diferente. Se você disser assim, eu vou me comunicar no WhatsApp para glorificar a Deus, aí fica tudo diferente. Então, a pessoa, quando ela começa a ser dominada pelo Espírito Santo, tudo que ela vai fazer é para Deus, tudo que ela vai fazer é glorificar a Deus, tudo que ela vai fazer vai descentralizando do eu e vai glorificando a Deus. É assim que funciona, é o Espírito tomando conta, e a natureza carnal ela vai sendo derrotada, ela vai sendo diminuída. E às vezes eu fico pensando assim, né? Como é que é o membro espiritual na igreja? Como é que é o membro espiritual na igreja? E, às vezes, quando eu comecei a estudar, eu fiquei pensando assim, como é que eu posso ser espiritual? Às vezes, a natureza carnal, ela faz você pensar que você é uma pessoa espiritual. Não é? E você pensa que você é espiritual. Então, por exemplo, às vezes eu estou conversando com uma pessoa comigo, ela está cheia de problema, está contando os problemas dela, tudo. Aí ela diz assim, olha, o Espírito Santo fala comigo, eu tenho o Espírito Santo comigo e tal. E eu falei assim, olha, pera, quase que eu falei assim, mas eu também não queria magoar, né? Porque eu falei assim, bem, se o Espírito Santo está com você, então você não precisa nem estar me procurando. Porque o Espírito Santo já estava dizendo melhor do que eu, que você precisa melhorar a sua vida espiritual. Se o Espírito Santo está com você, sua vida está cheia de poder, está chacoalhada. Você não pode falar que você tem o Espírito Santo, é uma coisa. Agora, está cheio do Espírito Santo, é impossível uma pessoa estar cheia do Espírito Santo e o vizinho do lado de ninguém notar que você está cheio do Espírito Santo. Porque você perde o controle de você. Você não tem esse negócio de quando o Espírito Santo está dominando você, você começa a falar um monte de coisa para a pessoa em causa própria. É assim que funciona. O Espírito de Deus, quando ele toma conta de você, ele possui você, você perde a sua identidade. Quando todo mundo olhar para você, vai ver Cristo, vai ver o amor de Deus, vai ver a compaixão de Deus, vai ver a bondade e a misericórdia de Deus na sua vida. Não tem como uma pessoa entrar em contato com você e não perceber que você está cheio do Espírito de Deus. Agora, Satanás, ele sabe disso. Ele nem precisa perseguir Laodiceia, porque a Bíblia já diz que Laodiceia é Laodiceia. Toda orgulhosa, sou rico, abastado, nem nada tenho falta. Então, eu já sei tudo, já está tudo bom. E não sabes que és miserável, pobre, cego, nu. Por quê? Porque a gente pensa que a nossa espiritualidade ela é suficiente. E essa espiritualidade ela é gerada pela natureza carnal. E aí vem a pergunta, né? O que é que significa ser uma pessoa espiritual? O que é uma pessoa espiritual? A resposta é simples, mas a prática é complicada. Por quê? Porque uma pessoa espiritual é uma pessoa que está plenamente cheia do Espírito Santo. O homem espiritual, ele é um cristão autêntico, ele não é um fariseu, ele não é um hipócrita, ele não vai fazer de conta que ele está vivendo a vida cristã. Não existe isso. Quando o Espírito Santo toma conta da pessoa, ela é dominada por um poder sobrenatural. E a gente tem muito medo de falar sobre o sobrenatural. Eu estou em dúvida se eu conto uma história que não estava no script agora, que veio na minha cabeça. Eu não posso passar das 9 hoje, mas eu estou sendo tentado a contar. Eu era pastor de uma igreja. Eu não vou dizer o lugar, porque senão esse negócio está indo pela internet. Depois que tem internet, o cara tem que cuidar muito do que fala agora. E eu tinha um irmão que ele era diácono da igreja. E quando foi um dia, a igreja começou a ficar empavorosa, porque o irmão, uma irmã da igreja teve câncer, e ele foi lá visitar a irmã, e ele chegou no hospital para orar pela irmã, e ele falou assim, irmã, pegou assim no braço da irmã, olhou no olho dela, ele falou assim, irmã, esse seu câncer não é para a morte. Esse seu câncer é para louvar e glorificar o nome de Deus. E o médico tinha dado 3 meses para ela.
Assim, daqui 3 meses a senhora vai morrer. Bote sua vida em dia. E a irmã estava desesperada. E ele foi lá no hospital para orar por ela. Ele chegou assim, olhou no olho dela, pegou a mão dela, ficou um pouco em silêncio, olhando assim. E depois ele disse: irmã, esse câncer não é para a morte. Esse câncer é para a glória de Deus. E 3 meses depois, a mulher, em lugar de ir para o cemitério, saiu do hospital e foi para casa e ficou boa. Mas aí tem tudo bem, né? Aí passou um tempinho, teve outra irmã, teve um câncer final, né? E foi para o hospital, o médico falou: olhe, esse seu câncer vai ser em 5 meses. E aí o tempo foi passando, quando a irmã estava faltando 2 meses para o prazo que o médico deu, ele foi lá no hospital, chegou, fez a mesma coisa, pegou a mão da irmã, olhou da irmã, ficou silencioso, olhou para ela e falou assim: irmã, coloque a sua vida em dia. Coloque a sua vida em dia, que daqui a 1 mês a senhora vai descansar. Faltava 2 para o prazo do médico. Quando deu o mês certinho, a irmã morreu. E aí um dia o filho dele ia sair de casa e ele pegou na mão do filho e falou assim: meu filho, não vá. O filho dele ia sair de moto. Ele falou: filho, não vá que você vai ter um acidente. Por favor, meu filho, não vá, não saia. Você vai ter um acidente, não faça isso. Eu sinto que você vai ter um acidente. E o garoto pegou a moto, saiu e teve um acidente. Eu estou contando aqui só 3, né? Mas tinha mais de 10 coisas. Que ele falava e acontecia. E aquilo criou um reboliço na igreja e os irmãos começaram a falar: olha, o irmão fulano é um místico, está trazendo misticismo para dentro da igreja, e esse espírito do capeta, e outros diziam: é o espírito de Deus, e começou aquela confusão dentro da igreja. E um dia a gente teve uma comissão para resolver esse assunto. Porque estava criando muito tumulto dentro da igreja. As pessoas estavam com medo dele. As pessoas estavam com medo dele. Mas era um homem... Você falava com um homem assim, parece que você sentia a paz de Deus saindo, fluindo assim, ó. E era um homem amoroso, e abraçava as pessoas, e falava numa calma. E ele falava: pastor... que pregação linda que o senhor fez. Parece que saía amor do coração dele quando ele falava. E eu sentia uma coisa diferente nele. E aí quando começou, eu já sentia isso, eu já sabia que ele era assim. Eu falei: esse homem é um homem de oração, né? Mas ele nunca dizia que era um homem de oração. Aquele homem simples, sentava lá no banco, era um diácono simples da igreja. Mas quando a gente falava com ele, a gente sentia que tinha uma coisa diferente nele. E aí quando começou a acontecer essas coisas dentro da igreja, aí o bicho pegou fogo mesmo. Aí, finalmente, terminou na comissão da igreja, né? E eu falei: irmãos, e tem irmãos que queriam disciplinar ele. Eu falei: mas vai disciplinar ele por quê? Ele não fez nada de errado. Agora, a gente tem que investigar o que está acontecendo com esse irmão. Eu falei: olha, irmãos, é o seguinte, eu quero que a comissão me dê 3 meses e eu vou visitar ele 2 vezes por semana. 2, 3 vezes por semana. Eu vou visitar esse homem por 3 meses, 2, 3 vezes por semana. Eu vou visitar com ele, vou sair com ele, vou comer fora com ele, eu vou andar com esse homem, eu vou colar nele toda semana, eu vou mandar. E depois de 3 meses eu vou trazer aqui um relatório para a igreja. E eu fiz isso. Eu sentei lá na casa dele e falei para ele, eu falei assim: irmão, olha, eu queria conversar com o senhor, e abri o coração para ele. Eu falei assim: ó, eu sinto que existe algo especial no senhor. E para mim vem de Deus. Mas as pessoas da igreja estão assustadas. Ele falou: eu já percebi, pastor, que as pessoas me olham assim meio de lado. Mas isso não me preocupa, pastor. As coisas de Deus é de Deus. As coisas do mal é do mal. Falava assim com a calma. Eu falei: eu entendo os irmãos, às vezes eles estão preocupados. Eu falei algumas coisas. Eu nem sei como é que os irmãos ficaram sabendo dessas coisas. Porque eu, quando falei, estava sozinho, eu e essas irmãs e as pessoas, tudo que eu falei sozinho. Mas eu não sei se depois alguém falou, não fui eu. Pastor, isso me faz mal. O senhor não sabe, eu venho passar noites em oração, pedindo a Deus para resolver esse problema da igreja. E aí eu comecei a visitar ele. Cada vez que eu visitava, eu saía cheio. Eu saía cheio. E eu orava com ele, e quando ele orava, aquilo ardia meu coração. Tem gente que ora bonito, né? E ora longo, e ora tudo. A oração, quando ela vem do Espírito Santo, irmãos, ela arde o coração de quem está ouvindo. Eu nunca me esqueci das orações daquele homem.
Quando ele orava assim, eu sentia que uma coisa tocava meu coração. E eu fiz esse trabalho com ele 3 meses. E quando eu terminei, eu cheguei à conclusão de que a diferença era que aquele irmão, sozinho, isolado, lá no meio da igreja, ele estava subindo na santificação. Ele estava experimentando a presença do Espírito Santo na vida dele, mais e mais, na sua simplicidade, sem pregar, não pregava, não falava nada. Os atos de amor, as pessoas que ele visitava, as pessoas de rua que ele ajudava. Quando eu fui chegando perto dele, que eu vi a obra que ele fazia, eu falei assim, meu pai, esse homem está 10 vezes acima da minha espiritualidade como pastor da igreja. Que coisa linda o que ele fazia. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Do tempo que ele gastava em oração, do tempo que ele gastava em estudo, das coisas que ele fazia. Ele nunca. E é por isso que eu digo, tudo que vem com propaganda, esse é um espírito falso. Ainda mais hoje, que bota nas redes sociais e bota lá, e agora, vem aqui o fogo do Espírito Santo. Irmãos, que coisa. Parece que o Espírito Santo precisa de publicidade. O Espírito Santo não precisa de publicidade. No dia que essa igreja ficar cheia do Espírito, um Berlândia inteiro vai saber que o Espírito de Deus está aqui nessa igreja. Porque vai haver curas, milagres, conversões, e o povo de Deus vai ser um bálsamo para esse povo dessa cidade. O Espírito Santo não precisa da gente para fazer nada. A gente que precisa do Espírito Santo para ser. É por isso que eu digo aqui sem medo de ser feliz. E eu falo de mim também. A nossa natureza espiritual está dormente. Você nem percebe ela. Você não sabe o trabalho que eu tive para perceber esse lado espiritual que eu tinha. Perceber. A percepção, nem isso eu tinha. Levou tempo em oração, estudando a palavra, para eu poder perceber que realmente essas tuas naturezas estão aqui. Elas lutam um contra o outro. E o meu questionamento é sempre esse: se Deus é espírito, ele vai se manifestar na natureza espiritual. Então não tem esse negócio, você precisa achar essa natureza dentro do seu ser, dentro da sua alma. Mas quanto mais você crucificar o seu ego, mais você vai ver essa natureza espiritual aparecendo e se manifestando dentro da sua vida. E olha, uma vez eu estava lendo uma revista que tem nos Estados Unidos para pastores, né? Chamada Ministry Magazine, revista dos pastores. E eu assinei essa revista. Eu me lembro no dia que eu li um artigo lá que dizia assim: se você passar 2 horas de oração por dia, você vai ver o diabo se levantar na sua vida para atacar você como você nunca viu na sua vida. Mas você também vai ver o poder de Deus se levantando na sua vida como você nunca viu. E eu falei assim, vou orar 2 horas por dia. Vou orar 2 horas por dia. E eu comecei a orar 2 horas por dia. E orei 1 mês, 2 horas por dia, não aconteceu nada. Eu não vi nem o diabo, nem o poder. Por quê? Sabe por quê? Porque a minha natureza carnal falou assim, se ajoelha aí 2 horas por dia, ora aí que você pode pregar no púlpito e dizer, olha, eu oro 2 horas por dia. Olha, irmãos, eu descobri que você pode passar 2 horas por dia lendo a Bíblia. Você pode passar outras 2 horas de oração, 4 horas. Você pode jejuar regularmente. Você pode ser assíduo na igreja. Você pode dar seu dízimo fielmente. Você pode guardar os mandamentos de Deus. Você pode não comer carne de porco, não fumar, não beber. E essa lista pode ser, essa lista de justiça própria, pode ser muito grande, muito grande. Você pode ter uma lista de coisas justas e retas que você faz. E ainda assim você pode não ser uma pessoa espiritual. Ainda assim você pode não ser uma pessoa espiritual. Porque o que torna você espiritual, o que faz você fazer tudo que está na tela ali, não é você.
Não é você. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você perde o controle da sua vontade. O seu ego foi crucificado. É por isso que Paulo diz assim: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, as vontades, quando a Bíblia diz assim, você pode pedir em oração tudo o que você quiser, que você vai o quê? Vai receber. Mas você sabia que Jesus aqui está falando para os que estão batizados com o Espírito Santo? Porque quando você estiver batizado pelo Espírito Santo, toda a oração que for fazer, todo pedido que você fazer a Deus, é o Espírito Santo que vai dizer para você o que você vai pedir. E quando o Espírito Santo, que é uma pessoa da Trindade, disser que você peça aquilo, é porque a outra da Trindade vai responder o pedido. Então, tudo que você pedir, tudo, você vai receber. Porque você não vai pedir errado. Porque você não vai pedir em causa própria. Você não vai pedir em causa própria. E se você pedir em causa própria, é a pedido do Espírito Santo, você vai receber. Eu não sei quantas vezes você já orou por dinheiro, né? Vocês já oraram por dinheiro? Às vezes o cara está apertado, não tem dinheiro para pagar o aluguel, começa a orar pedindo dinheiro a Deus. Né? E Senhor, me dá dinheiro. Né? Você já experimentou orar 5 minutos sem pedir nada a Deus? Faz essa experiência quando chegar em casa hoje. 5 minutos marcado no relógio de oração, sem pedir nada a Deus. Nada. A gente precisa começar a ver que tipo de alimento espiritual a gente está colocando dentro do nosso corpo. O nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo, mas o Espírito Santo tem que habitar nele. Né? O corpo nosso é o templo do Espírito Santo, mas ele é o templo por quê? Porque o Espírito Santo pode habitar nele, quando a natureza espiritual dominar a carnal. Então, quando a natureza espiritual dominar a carnal, aí sim, o corpo se torna a habitação do Espírito Santo. É muito difícil o corpo se tornar a habitação do Espírito Santo quando tem uma natureza carnal que promove o nosso egoísmo, que vem dominando a nossa natureza, que controla tudo. E esse amor próprio, ele é uma coisa assim, inerente. O amor próprio é uma coisa inerente. É uma coisa que simplesmente você faz espontaneamente, porque a natureza carnal ela é pecaminosa. Ela promove o ego. O que torna você espiritual não é a sua boa conduta, não é. Satanás fica dizendo para a gente que quanto mais boas ações você fizer, mais o povo vai achar que você é espiritual. Não é assim. A presença do Espírito Santo, ela é manifestada pelo poder de Deus na sua vida. Agora, vocês acham mesmo que as ações do Espírito Santo na vida de um cristão vai ser esse comportamento bondoso que a gente anda desenvolvendo por aí? Você nem sabe como vai ser o seu comportamento quando o Espírito Santo possuir você. Você nem sabe. Agora, a natureza carnal diz assim, olha, quando o Espírito Santo possui uma pessoa, a gente só faz coisa boa. Então você tenta ser bonzinho para todo mundo. Mas você é conduzido pela natureza carnal. E a natureza carnal, irmãos, ela é terrível, a gente perde o controle dela. Completamente. O homem é muito selfish, muito egoísta. Eu sou muito egoísta, muito orgulho, penso muito em mim. Tem dia que eu caio lá no pé do Senhor e peço perdão e misericórdia. Tem dia que eu passo orgulhoso que parece que Deus nem existe. Só quem existe é eu. Mas é a batalha do cristão. É a luta espiritual que a gente vai ter que travar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Antes de você entrar no conflito do seu corpo para fora, quando você vai enfrentar as forças do mal, quando você vai enfrentar os demônios de Satanás, você precisa ganhar a batalha dentro do coração. Essa batalha daqui tem que ser ganha. Então, o conflito dos séculos na nossa vida começa no coração, e quando o coração é tomado, aí você fica cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, aí você pode se preparar, que os demônios vão atacar você, vão aparecer, mas nenhum deles vai prevalecer. Porque você está cheio do poder do Espírito de Deus. E o próprio Paulo, ele fala assim, olha, eu completei a carreira, eu não tenho mais aspiração aqui nessa vida. Eu já fiz o meu ministério, já fui apedrejado, fui preso, fui escorraçado. Né? Agora eu estou aqui preso na prisão em Roma, eu completei a minha carreira. Acabou-se. Eu agora estou esperando a coroa de quê? Da justiça de Deus.
Nunca viva a vida aqui nesse mundo pensando que esse mundo tem alguma recompensa para lhe dar. Nunca. Eu me lembro quando eu mudei para os Estados Unidos e eu comprei um carro novo pela primeira vez na vida. E eu estava todo feliz, que eu tinha comprado um carro novo. Nunca tinha tido um carro novo na vida, nem sabia eu que era ter um carro novo, mas eu queria ter um carro novo. E aí eu cheguei lá, comprei um carro novo para mim, me endividi todinho, pagando dívida, pagando tudo, que eu queria ter um carro novo, né? Mas de 2 anos que eu estava andando no carro novinho, a quilometragem baixa, um dia o carro quebrou no meio da estrada. Eu fiquei louco, falei, não, estou pagando esse carro ainda, me esforcei para comprar um carro novo, agora o carro novo quebrou? Não pode um negócio desse. Passei 4 anos pagando o carro, quando acabei de pagar o carro estava velho. Todo usado, precisando de mecânica toda hora. E aí, o Senhor foi começando a fazer a minha cabeça. Falou assim, meu amigo, é o seguinte, tudo que é novo fica velho, porque degenera. Não tinha como o Espírito de Deus renovar meu carro. Não tinha, mas eu queria ter um carro novo para satisfazer o quê? Satisfazer o quê? O meu ego. E eu queria um carro japonês. Eu queria dessa marca, que era o bambambam da época. Satisfazer o meu ego. Eu sempre achei que Mercedes era carro de rico. Cheguei na África do Sul, todo mundo tinha Mercedes. Lá tinha uma fábrica da Mercedes, todo mundo, Mercedes barato. Eu falei, pronto, vou comprar um Mercedes para mim. Danei a vender os carros, juntar os trocos que eu tinha tudo, comprei um Mercedes, e eu parecia o rei do universo, dirigindo o meu Mercedes lá na África do Sul. Sabe, quando foi um dia lá, dei uma pancada num carro lá, o carro acabou-se completamente, e o meu Mercedes só amassou o para-choque, e quebrou a lanterna. E eu falei, isso é Mercedes, esse é o meu carro. Mas aí, sabe o que aconteceu? O outro carro teve que ser guinchado. Meu Mercedes, com o para-choque caído, tirou o para-choque, botou a lâmpada queimada e saí dirigindo com ele. Mas eu seguro, eu fui no seguro, falei, precisa pagar o meu Mercedes aqui. Ele falou, se eu trago o Mercedes aqui, que a gente vai fazer uma inspeção. Aí eu levei o Mercedes, ele falou assim, ó, o senhor, nós temos um carro que vai levar para casa, que o seu Mercedes vai ficar aqui. Amanhã o senhor vem buscar o seu Mercedes. Eu falei, tá bom, não tem problema. Eu falei, nós vamos pagar tudo do seu Mercedes. No outro dia eu fui lá, cheguei lá e falei, olha, eu vim aqui para o Mercedes, olha, o seu Mercedes foi perda total. O quê? Eu trouxe o meu Mercedes aqui dirigindo, entreguei o meu carro para vocês. Só me desculpe, Mr. Bezerra, mas o seu carro foi perda total. Nós vamos pagar 25 mil rendas do seu carro. Mas eu fiquei louco lá. Fui falar com todo mundo que eu falava, se é isso, lamento, o senhor perdeu o seu Mercedes. Eu falei, meu amigo, que conversa é essa? Aí, mandaram um cheque para mim de 25 mil rendas. Eu fui lá devolver o cheque. Eu falei, olha, esse carro, ele vale 25 mil rendas, mas eu gastei 7 mil rendas nele, ele vale 32. Eu falei, só me dê um minuto aqui. Ligou lá em cima, falou, amanhã o senhor pode vir aqui buscar os 7 mil que está faltando, o senhor vai receber 32 mil. Eu falei, não, eu quero meu Mercedes. Eu quero meu carro, que vocês estão roubando meu carro. Mas o senhor está recebendo o dinheiro do seu carro. Ah, irmãos, a natureza carnal é uma desgraça. Deu trabalho com a minha esposa lá me consolando que eu perdi meu Mercedes. Você não está vendo que Deus não quer que você tenha esse tipo de coisa de carro? Porque não é nem os Mercedes o problema é teu coração. Teu coração que é o problema, não o Mercedes. Olha como você está aí por causa de um carro velho. E era um Mercedes velho, gente, não é novo, não. Eu não tinha dinheiro para comprar um novo. Era um Mercedes de 13 anos de uso. O coração, irmãos, quando o profeta diz assim, que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Nem você conhece o nível de egoísmo que seu coração é capaz de chegar. A natureza carnal, ela bloqueia o sistema espiritual completamente. Ela cega completamente a presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós não temos mais essa percepção.
E aqui tem um texto bíblico que mexe comigo, que mostra a profundidade dessa mensagem. Olhem a profundidade dessa mensagem. Vejam, irmãos, esse texto aqui é muito forte, porque 1 Coríntios 2, 14, 16 diz assim: o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura. Então as pessoas lá de fora, elas vão olhar para nós e esses crentes são loucos. Quando você não tem como. Aí ela diz assim: e não podem entendê-las porque elas se discernem como? Espiritualmente. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Eu quero saber a vontade de Deus para mim. Você precisa do Espírito Santo, porque as coisas de Deus só se discernem espiritualmente. Então a vontade de Deus para a sua vida, você só vai discernir quando você estiver cheio do Espírito. É impossível você, com a sua natureza carnal, querer saber o que vai acontecer com você. Eu uma vez era departamental de jovens de uma missão aqui no Brasil, há muitos anos atrás, e quando foi um dia de manhã, acabou o culto do escritório, eu entrei na minha sala, e aí a telefonista do escritório falou: pastor, o senhor tem um minutinho para mim? E eu, pela fisionomia dela, eu vi que ela estava muito angustiada. Eu falei: claro, filha, pode entrar. Ela entrou e disse: pastor, estou muito angustiada, estou aflita, estou sofrendo. Eu falei: o que aconteceu? E as lágrimas começavam a cair, ela enxugando. Ela falou: pastor, eu estou com 25 anos e não arrumei um esposo ainda. Vocês estão rindo, mas naquele tempo lá atrás era para estar casada. Hoje tem uma coisa afrouxou mais, né? Os 30, 40 você casa. Mas naquele tempo, uma moça com 25 anos estava casada, já estava para titia há muito tempo. Eu falei: mas minha filha, você é moça bonita, você tem 25 anos, você ainda tem chance, o negócio não terminou ainda. Ela falou: pastor, faz 3 anos que eu venho orando, jejuando. Eu falei: pastor, eu já não sei mais o que fazer. Pastor, eu já fiz até voto. Eu falei: voto? Eu falei: que voto você fez, minha filha? Pastor, não faz. Ela desabou no choro. Eu falei: mas minha filha, o que aconteceu? Ela falou: pastor, eu fiz um voto, aí foi que piorou tudo mesmo. Eu falei: mas como assim? Eu falei: como é que você fez? Ela falou: pastor, é o seguinte, eu estava tão desesperado um dia, que eu estava me arrumando para ir para a igreja, assim, e eu estava na frente do espelho, me ajeitando, penteando meu cabelo, de repente uma coisa me impressionou assim, pastor. Um espírito me impressionou. Depois eu descobri que esse era o espírito do mal. Eu me ajoelhei, eu falei: pastor, eu falei assim: Senhor, eu confio que tu vai me arrumar um esposo, e eu vou para a igreja agora. E quando eu chegar ali e entrar na porta da igreja, o primeiro rapaz que vier me cumprimentar, eu vou dizer que eu estou disposto a casar com ele. Eu falei: minha filha, você fez esse voto. Ela falou: eu fiz, pastor. Eu falei: então você está louca. Você precisa de um psiquiatra. Eu falei: pastor, o senhor não entende o meu coração. O senhor não entende a minha angústia. Eu cheguei lá e eu me ajoelhei e orei. Eu fui para a igreja confidente que Deus naquele dia ia me mostrar que era o meu futuro esposo. E aí, pastor, eu entrei na igreja, feliz, sorridente. E eu fiquei em pé lá atrás, assim. Eu falei: eu vou ficar em pé aqui para ver qual cidadão que o Senhor vai mandar para mim. E aí, pastor, lá no primeiro banco tinha um rapaz. E ele olhava para trás e assim, dava uma risadinha para mim. E esse rapaz, pastor, ele já está me perturbando faz tempo. Ele já pediu namoro a mim 3 vezes. Eu já falei para ele que eu não dá certo, eu e ele. Da igreja toda, só aquela figura olhou para mim e estava sorrindo lá do primeiro banco. E daqui a pouco, pastor, aquela figura se levantou. E começou a andar no corredor, vindo na minha direção. E eu fiz uma oração, pastor. Falei: Senhor, esse não, Senhor. Por favor, Senhor, esse não. E ela chorava. Irmãos, vocês estão rindo assim, mas o negócio era feio mesmo. Ela chorava. Ela chorava e ela disse: pastor, quando eu vi que ele vinha me cumprimentar, eu dei as costas, corri, saí, peguei a rua, corri para casa, pastor. Fui embora para casa. Não assisti nenhum culto mais. Cheguei na frente do espelho, me ajoelhei de novo, falei: Senhor, me perdoa, esquece o voto que eu fiz contigo. O senhor acha que talvez não aparece ninguém para mim por causa do voto que eu fiz para Deus? Eu falei: acho. Acho, porque com Deus a gente não brinca. E olha, vocês que são solteiros aí, por favor, não façam esse tipo de voto, que Deus não trabalha desse jeito. Deus não trabalha desse jeito.
Ela chorou e finalmente a gente orou junto. Eu falei, minha filha, eu vou dar um conselho para você. Só tem um jeito de você se livrar desse voto que você fez. Você vai procurar esse rapaz e você vai contar essa história para ele, todinho. E você vai dizer para ele que se ele quiser casar com você, você está pronta para casar com ele. Se ele não quiser casar com você, você está desobrigado do voto de Deus. Você crê nisso? Eu creio, pastor. Eu creio. Eu falei, minha filha, com Deus não se brinca. Não sai por aí fazendo voto com Deus, porque às vezes o teu voto vira uma maldição. Pronto, você está aí. Deus não trabalha assim, irmãos. Deus é amor. Deus é amor. Vocês não vão acreditar. Ela foi lá, falou, e o rapaz falou, se o Senhor revelou, para mim já faz tempo. Vamos casar. Essa história faz mais de 35 anos. Cada vez que eu vou contar ela, eu procuro me informar se eles ainda estão juntos. E é hoje. Essa história faz mais de 35 anos. E ainda hoje, esse casal está vivendo muito feliz. Um dia ela entrou no meu escritório, no ano seguinte, vários meses depois de casada. E ela falou assim, eu acho que aquele encontro que eu tive com o Senhor foi Deus que marcou. Porque o Senhor me abriu a visão, né? E eu falei, olha, você nunca mais faça voto, viu? Dessa vez deu certo, mas de outra vez o Senhor pode te punir. E se Ele te punir, vai doer. Eu falei, irmãos, olhem só, o discernimento espiritual é diferente. O discernimento espiritual, ele não promove o ego. O discernimento espiritual, ele não satisfaz o ego. Esse ego que a gente tem dentro é involuntário, não é? Porque ela diz, ó, as coisas se discernem espiritualmente. Aí diz assim, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Agora, o versículo 16 para mim é o mais tremendo que existe nesse versículo, nesses versos. Porque diz assim, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la? Mas nós temos o quê? Você tem a mente de Cristo, meu irmão? Você tem a mente de Cristo? Para você ter a mente de Cristo, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Para você ter a mente de Cristo, você tem que estar batizado com o Espírito Santo. Agora nós estamos falando aqui de um altíssimo nível de espiritualidade. E aí eu começo a entender esse texto com o que Jesus disse. Quando Jesus disse lá em São João 15, ele disse assim, as coisas que eu estou fazendo aqui, esses milagres, tudo que eu estou fazendo, vocês vão fazer isso também. E vocês vão fazer maiores ainda. E eu pergunto para vocês, os apóstolos fizeram os mesmos milagres de Jesus ou não? Fizeram ou não? Eles ressuscitaram defunto ou não ressuscitaram defunto? A promessa que Jesus fez àqueles apóstolos se cumpriram. E tem que se cumprir para nós também. Mas a nossa distância desse nível de ter a mente de Cristo é muito... Nós estamos muito longe disso. Parece que a gente sabe que existe uma jornada de santificação para caminhar e a gente não quer caminhar. A gente está conectado com essa natureza carnal e a gente fica com essa natureza carnal e a gente quer essa natureza carnal e a gente não quer se libertar dela. E dessa maneira nós nunca vamos ter a mente de Cristo. Não tem como, irmãos. É por isso que as coisas de uma pessoa cheia do Espírito vai ser loucura para as pessoas aí fora. Paulo diz que as coisas do Espírito de Deus são incompreensíveis para o mundo, é loucura para o mundo. Aí você diz, que coisas são essas? Levar um tapa na cara e dar o quê? Isso não é normal, irmãos. Isso não é normal. Viver sem julgar o próximo, nada. Julgar nada. Meus irmãos, que coisa. Esse aqui é o pecado de todos nós, né? Todos nós. Eu queria olhar para as pessoas e só ver as coisas boas dela. Mas a minha natureza é ruim. A minha natureza é ruim.
Eu já venho tendo progressos, né? Eu já falei para vocês que eu ando falando mal dos outros só para minha mulher agora, né? Eu não falo mais para todo mundo, né? Então, a gente está trabalhando para parar de falar mal dos outros também entre a gente. Eu espero que a gente consiga chegar. Imagine você amar as pessoas que te odeiam. Como é que você pode amar uma pessoa que quer ter uma... Como é que você vai amar uma pessoa que estuprou a tua filha? Isso é incompreensível para o mundo. Essas coisas não é possível. Não é possível. Como é que você pode servir as pessoas sem segundas intenções? Como é que você pode fazer aos outros aquilo que você quer que os outros façam para você? Meus queridos, se queremos discernir as coisas de Deus, nós precisamos aguçar nossa espiritualidade. Quanto mais você desenvolver a natureza espiritual, mais próximo você fica desse conhecimento de Deus, dessa revelação espiritual sobrenatural que Deus quer nos oferecer. Nós adventistas temos medo do sobrenatural, não é? A gente tem medo, mas eu não sei se você já alguma vez na sua vida viu uma pessoa endemoniada, né? Se você nunca viu, dê graças a Deus por isso. Dê muitas graças a Deus por isso. Eu me lembro de uma vez que eu era muito jovenzinho ainda e eu estava pregando numa igreja, eu era departamental de jovens, e eu estava numa igreja de uns 200 membros pregando, e eu no meio do sermão, quando eu estava pregando, de repente tinha uma velhinha, uma senhora idosa ali dos seus 65, 70 anos, e de repente saiu um grito assim dentro da igreja, um rugido, né? E ela com as mãos estendidas e os pés estendidos, levitou assim para o teto da igreja, que era mais ou menos dessa altura. Ela saiu do banco assim, ó, deu aquele grito, ela subiu lá em cima perto do teto, desceu e caiu no chão, aqui no meio do corredor. E começou a gritar e falar, aquela voz grossa. E eu, nossa, eu fiquei com medo tão grande que eu quase me desarranjei. Eita, eu nunca tinha... Eu estava todo empolgado no meio do sermão, de repente o capeta baixou lá e o negócio ficou... E ninguém sabia o que fazer. De repente os diáconos vieram pregar ela assim, ela mexeu a mão assim, ó, os diáconos voaram assim, ó. Pá! E eu orei, eu falei, Senhor, o que é que eu falo aqui agora? Porque eu já não sei, eu esqueci o sermão já, tudo. Eu falei, Senhor, me ajuda aqui, fala uma coisa para mim. E aí Deus, essas orações assim que o Espírito de Deus vem, né? Eu falei assim, olha, junta aqui 10 diáconos, pega essa irmã, a igreja tinha um piso embaixo. Eu falei, desce embaixo com essa irmã e tranca ela na sala lá embaixo. E ninguém vai vir aqui o show do diabo. O diabo vai ficar dando show para ele mesmo lá embaixo, trancado. Ninguém foi fazer oração. Eu não fui fazer oração, não. Mandei pegar e trancar lá embaixo. E eu falei, e precisou de 10 diáconos mesmo. Os 10 tiveram dificuldade. 10 homens. A irmã devia ter uns 65, 70 anos. E os 10 tiveram dificuldade de pegar e descer lá embaixo, trancar lá embaixo. E eu pedi força a Deus para continuar o sermão, porque eu estava abaladíssimo. E eu continuei o sermão, e quando eu continuei o sermão, a igreja ouviu os gritos lá de baixo. Aquela voz demoníaca mesmo vindo lá de baixo. E eu pedi a Deus força para eu continuar. Não é? Mas hoje, o diabo mudou a tática dele. Ele possui todos nós de uma maneira diferente. A gente liga a nossa Netflix lá na tela de casa e o espiritismo entra ali dentro da nossa casa. E a gente liga e bota aqueles filmes assim, que o capeta vem e flutua pela sala, dá risada e vai embora. O diabo agora, ele possui os cristãos e não se manifesta. Né? Porque você tem ódio, faz o mal para outra pessoa, você maquina o mal, a corrupção. Satanás, ele encontrou meios de ele botar os cristãos abaixo, sem precisar dele se manifestar, como ele se manifestava antes. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando o povo do Senhor começar a ser batizado com o Espírito Santo, Satanás vai se manifestar na mesma intensidade que ele se manifestava no tempo de Cristo. Vocês já perceberam o tanto de demônio que aparecia na frente de Jesus? Toda hora Jesus estava expelindo o demônio. O diabo estava ali no pé de Jesus toda hora. Hoje não tem mais isso, sabe por quê? Porque a igreja se corrompeu, porque o povo de Deus está vivendo da natureza carnal, porque não existe mais poder dentro do povo de Deus, não existe mais reavivamento, não existe mais milagres, não existe poder, não existe nada. Satanás não precisa se manifestar mais. Nós já estamos no terreno dele.
A nossa natureza carnal, ela já tomou conta de nós. E ela cria essa espiritualidade falsa, que é a justiça própria, que o nosso comportamento vai nos salvar. E hoje a gente vê aí essa confusão. E tem igrejas liberais e tem outras. Olha, irmãos, que loucura. Eu não acredito em criticismo. Eu não acredito em criticismo. E eu não acredito em divisão. Qualquer movimento que surgir no seio da igreja, criticando a igreja, dividindo, eu sei de onde é que vem, porque isso começou no céu e continua até hoje. E continua até hoje. Essa igreja, ela tem data profética para começar e terminar. E Deus suscitou essa igreja para ela anunciar o segundo advento, apesar de que mais da metade da população do mundo ainda não está evangelizada. Isso quer dizer que nós estamos falhando nesse ministério da evangelização. Mas quando chegar o tempo, a Bíblia diz, vai haver a colheita, vai haver os da direita e vai haver os da esquerda. Ninguém precisa brigar ninguém, julgar ninguém, criticar ninguém, brigar ninguém, porque vai chegar o tempo que Deus vai chamar os remanescentes visíveis que estão dentro da igreja adventista e vai chamar os remanescentes invisíveis que estão aí no mundo lá fora. E Ele vai formar a igreja escatológica que vai pregar o alto clamor e terminar a obra. E aqueles que receberem, essa é a igreja que vai receber o batismo do Espírito Santo. Essa é a igreja. Quando essa controvérsia entre o sábado e o domingo acontecer, não vai ter mais pentecostal, não vai ter mais assembleiano, não vai ter mais batista, não vai ter mais adventista. Quando essa controvérsia entre o domingo e o sábado se levantar, vai haver aqueles que são fiéis guardadores do sábado e aqueles que são fiéis guardadores do domingo. O comportamento não vai salvar ninguém. Não adianta. Você está tentando salvar você mesmo, não adianta, não adianta. Não adianta você ser fiel em todas as coisas e você passar pelo caído da estrada de Jericó dessa vida e não fazer nada para ajudar. Porque Deus é amor, e aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. No dia que eu ver a igreja se amando e as pessoas, elas ajudando, servindo umas às outras, aí sim o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo está operando no seu coração. Nós precisamos viver a prática dos princípios do reino vindouro de Deus agora. Nós precisamos moldar o nosso caráter para viver na eternidade. E por isso nós precisamos de uma vida de pureza, de retidão agora, para ser a luz para o mundo. Jesus disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Vós sois a luz. Só poderemos ser isso quando tivermos batizados e cheios do Espírito Santo de Deus. Meus queridos, amados irmãos, para que a gente seja esse cristão cheio do Espírito Santo, nós precisamos de uma entrega diária a Jesus. Essa operação é uma coisa diária. Isso não acontece dizendo assim, foi batizado pelo Espírito Santo. Não, você tem que ser batizado todo dia pelo Espírito Santo de Deus. Você todo dia tem que receber o Espírito de Deus na sua vida. Nós recebemos a nossa vida física quando a gente nasce. E para mantermos a nossa vida, força e saúde, nós geralmente nos alimentamos todos os dias. E nós recebemos a vida espiritual quando nascemos no batismo. Por isso Jesus disse, nascer da água e nascer de quê? Do Espírito. Para manter uma vida espiritual forte, saudável, é necessário um cuidado diário, como é necessário um cuidado diário do corpo físico. Se este cuidado não acontecer na nossa vida espiritual ou física, ficaremos fracos, doentes e morreremos. É isso que acontece. Tem que haver o cuidado espiritual. E aí a pergunta que faz para mim é a seguinte, né? Qual é o tipo de alimento espiritual que você tem diariamente? Está você alimentando essa natureza espiritual diariamente? Eu trabalhei numa região no sudeste da África, em Moçambique, que eu conheci muitas pessoas que só tinham uma refeição por dia. E alguns tinham uma refeição cada 2 dias. Isso é normal. Eu me lembro de
a gente iniciou um projeto, o Maranata Internacional foi lá na cidade de Beira e construiu uma linda escola, uma escola-igreja. No sábado era igreja, na semana era escola. E a gente trouxe umas missionárias brasileiras, umas 3 meninas, para ser professoras lá. E as crianças vinham estudar na escola, e elas eram muito franzinas, muito magrinhas. A gente viu os ossos aqui. Depois de uns 4 meses, no primeiro ano de funcionamento da escola, as meninas falaram: pastor, a gente tem observado que essas crianças, elas comem uma vez por dia, uma vez cada 2 dias. Elas vêm para a escola com fome todo dia. Eu falei: será que a gente não podia fazer um lanche? A gente estava pensando: será que o senhor não teria dinheiro para ajudar a escola para nós? Eu falei: quanto é que precisa para dar o lanche para essas crianças? Ela falou: pastor, olha, eu acho que se a gente receber $500 por mês de doações, com $500 por mês a gente pode dar comida para todas as 150 crianças da escola, todos os dias. Então as crianças têm comida na escola. E eu falei: olha, vocês comecem a orar a respeito disso e eu também vou orar. E a gente começou a orar. Passou 1 mês, 2 meses, pastor, e aí? Eu falei: olha, eu ainda estou orando. Mas o senhor não pediu para ninguém? Eu falei: não vou pedir, eu só pedi para Deus. Eu não pedi para ninguém, eu pedi para Deus. Essa coisa é com Deus agora. Depois de 3 meses, eu estava no meu escritório, e lá a União é meio pobre, né? Um telefone lá embaixo para todo mundo. Então, quando você recebe um telefone, você tem que descer lá do 3º andar para atender o telefone embaixo. Aí subiu o rapaz lá o porteiro falou: pastor Bezerra, tem um telefone de Portugal para o senhor lá embaixo. E eu desci lá embaixo. Quando eu cheguei lá embaixo, tem uma irmã: pastor Bezerra, como está você, pastor? Eu falei: muito bem, quem é a irmã? Ela falou: pastor, aqui é a irmã fulana, pastor. Chegou aqui em Portugal uns DVDs do pastor, que o pastor fez uma semana de oração na igreja do IASP, e o pastor estava pedindo dinheiro para Moçambique todas as noites, e eu assisti a semana inteira. Pastor, eu fui tocado aí pela necessidade. E eu falei: irmã, com certeza temos necessidade. Ela falou: qual é a necessidade que vocês têm aí? Eu falei: nós temos muitas, mas quanto a irmã tem para nos ajudar? Ela falou: pastor, eu tenho aqui €500 para dar todo mês para ajudar a obra em Moçambique. Uau! Sabe o que aconteceu? No primeiro dia que a gente serviu a merenda para todas as crianças, 70% das crianças da escola tiveram diarreia. Eles não eram acostumados a comer. Eu me arrependo até hoje, as professoras também, que a gente não bateu foto das crianças antes e mostrar como estavam as crianças depois de 1 ano, tendo comida todo dia. Como as crianças estavam gordinhas, as costelas desapareceram de todos eles. Que coisa linda, irmãos, que coisa linda. Quando o Espírito de Deus começa a tocar corações, quando o Espírito de Deus começa a se mover, o eu do ser humano é irrelevante. O eu do ser humano é irrelevante. E é interessante que essa é uma obra diária, irmãos. Olha o que diz o Caminho a Cristo na página 45, verso 1, diz assim: consagre-se a Deus pela manhã, faça disso a sua primeira atividade e ore. Toma-me, ó Senhor, para ser teu inteiramente. Deponho todos os meus planos aos teus pés. Usa-me hoje para o teu serviço. Fica comigo e que tudo o que eu fizer seja operado o quê? Seja por ti. Cada manhã nós precisamos nos consagrar a Deus. Cada dia. Temos que entregar a Deus os nossos planos para que eles sejam levados avantes pelo Espírito de Deus. É a providência de Deus que deve nos dirigir, mostrar aonde a gente deve. É por isso que há uma necessidade do Espírito Santo. E aqui tem um outro texto bíblico muito lindo que diz assim: em que também vós estáis, depois que ouvistes, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o quê? Eu nunca tinha parado para pensar nisso aí. Eu nunca tinha parado. Esse texto, ele nos impulsiona para receber uma promessa, para ser selado pelo Espírito Santo. Um dia minha filha mais velha, ela pegou esse texto e veio passar na minha cara e falou:
Falou, pai, o selo de Deus não é o sábado, o selo de Deus é o Espírito Santo. Ela falou para mim. Eu falei, eu vou provar para você. Ela abriu a Bíblia e mostrou lá, selados com quem? Ela falou, pai, o selo de Deus é o Espírito Santo, não é o sábado. Ela falou, e ela botou uma minhoca na minha cabeça que deixou toda atrapalhada. Falei, levou uns 4 meses para eu poder descobrir qual era o segredo do negócio aqui. E aí foi que eu descobri que o selamento, não, o selo de Deus é o sábado, não está nada errado. Mas para ser selado com o selo de Deus, esse selamento começa quando? Quando é que começa? Hoje, com o Espírito Santo. Se você não for batizado com o Espírito Santo, se você não receber o selo do Espírito Santo, quando chegar a hora da obra do selamento, do anjo do Apocalipse 7, você não vai selado, porque o anjo só vai selar aqueles que foram batizados pelo Espírito Santo. E sabe o que é mais interessante nesse texto? Olhem só, eu diria assim, que há uma sequência nessa promessa, para receber o selo do Espírito Santo. Há uma promessa, a sequência. A sequência é a seguinte: a sequência para ser selado com o Espírito Santo, você tem que crer na palavra do quê? Da verdade. Você tem que viver o evangelho de quê? Da salvação. A verdade, ela cria confiança. A verdade, ela dá certeza. A verdade, ela dá convicção de que Deus está no controle. Nada vai abalar sua convicção em Deus. O evangelho da salvação é um poder transformador, que faz a verdade se tornar presente e relevante na sua vida. O evangelho, irmãos, ele tem poder para transformar a sua vida, a minha vida. É o evangelho que tem poder para derrotar a natureza carnal e abrir a porta para o Espírito Santo entrar. Depois fala assim, crer na verdade e no evangelho. Essa crença na verdade e no evangelho torna o ser humano uma nova criatura em Cristo Jesus. A justiça de Deus começa a substituir a justiça do homem. Porque a justiça do homem glorifica ele mesmo, mas a justiça de Deus, ela glorifica o nosso Pai que está nos céus. E às vezes eu olho para a minha vida e fico perguntando se a minha vida está glorificando a Deus ou quem está glorificando. Ou é glorificando a mim mesmo. Nós precisamos entender que um elemento chave para a natureza espiritual tomar conta do ser humano é a importância da devoção diária. Esse é o fundamento da vida espiritual. O fundamento da vida espiritual é a devoção diária. A devoção pessoal é um elemento básico para se alcançar o batismo do Espírito Santo. Eu fiquei pensando assim, que uma das coisas mais bonitas é você louvar a Deus. E às vezes a tecnologia ajuda, né? Por exemplo, agora saiu um app, em português como é que chama isso mesmo? App? É um aplicativo, essa palavra que eu estava procurando. Um aplicativo, a Casa Bíblica é um aplicativo do hinário, que você clica lá e o hino toca. E eu então comecei a desenvolver esse hábito de cantar toda manhã. Eu não tenho voz boa não, só canto sozinho, né? Até a minha mulher vai lá para a cozinha quando eu começo a cantar, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu senti uma experiência nova quando cada manhã eu louvo a Deus, e quando eu canto, eu só canto os hinos que eu entendo a letra, e que a letra realmente eu posso cantar. E ali eu canto 2, 3 hinos, 4 hinos, louvando a Deus. Eu comecei a sentir um gozo no coração que eu nunca tinha sentido antes, quando eu comecei a adorar a Deus e a louvar a Deus diariamente, cada manhã, eu e Deus. Uma coisa maravilhosa. É como se os anjos se unissem no canto comigo, não é? Essa é a devoção, é um momento de devoção. Você tem um tempo estudando a Bíblia, a palavra de Deus, estuda a sua lição, estuda seu devocional, depois você canta, louva a Deus, você sai para o dia já cheio do Espírito de Deus, amém, igreja? A observância do sábado. O sábado é um sinal de santificação, é um tempo especial onde o Criador e a criatura podem interagir. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o sábado tem se tornado um dia extremamente cansativo para os adventistas do sétimo dia.
E eu vou dizer uma coisa para vocês, as pedras vão começar a clamar. Outro dia eu bati lá no Google, religiões que guardam o sábado, mais de 500 religiões estão guardando o sábado. Quando eu comecei a pregar isso, eu contava 4 igrejas, eu sabia até o nome das 4. Agora são tantas guardando o sábado, que eu nem sei mais a quantidade. Eu conheço uma igreja em Nova York que tem 2.000 membros, e eles guardam o sábado, pôr do sol a pôr do sol. E eles guardam o sábado com tão intensidade que para eles é pecado entrar na internet dia de sábado. Ninguém mexe na internet. Agora eles têm o culto deles no domingo, porque o sábado é dia de descanso. Sábado eles vão com a família para os campos, eles honram e louvam a Deus. O sábado é o dia de repouso, o dia com Deus. Agora no domingo vai todo mundo para a igreja adorar e louvar o Senhor. Agora, se está certo ou está errado, quem é Deus Bezerra para julgar quem? E quem é você para julgar alguém aqui? Se está certo, no dia do juízo é Deus que vai julgar. Porque Deus não salva a igreja, Deus salva o quê? Pessoas. Deus salva pessoas. E você vai ser salvo pelo conhecimento que você tem. Então a observância do sábado é um dia especial de comunhão, de louvor, de interação das pessoas com Deus. Irmãos, nós estamos transgredindo um sábado feio. Satanás está feliz aí. O sábado deixou de ser aquele dia espiritual. Eu me lembro quando eu era pequeno, a minha mãe dava banho em todo mundo na sexta-feira antes do pôr do sol, porque o chuveiro não ligava dia de sábado. Ninguém tomava banho dia de sábado, era o dia do Senhor. O dia do sábado era um dia diferente da semana. Aí os pais querem se livrar dos filhos, botam o desenho bíblico na televisão. Outros ligam Novo Tempo no sábado. O cara assiste a televisão a semana inteira e no sábado ele assiste a televisão também. Então qual é a diferença do sábado? A diferença é porque no sábado é a Novo Tempo, no outro dia é a não é da igreja? Vou falar o que eu pensei, não, porque é pecado. Seu filho tem que saber que no sábado não tem televisão, não tem tablet, não tem nada, é o dia do Senhor. Tem que botar televisão para a criança assistir filme bíblico no sábado, mas aí no outro dia ele assiste o Disney, ele não sabe a diferença, ele sabe que não sabe. Ele vai crescer ligando a televisão no sábado. Porque na casa dele a televisão é ligada no sábado, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. O sábado de Deus é desonrado de maneiras incríveis. Satanás encontrou variantes para fazer o povo de Deus transgredir o santo dia do Senhor. O sábado não tem mais santificado o povo de Deus. Uma entrega diária à direção do Espírito Santo é necessário. Esse é o fundamento que vai criar uma base na vida espiritual dos cristãos. Nós já lemos aqui, essa semana, muitos versículos bíblicos e várias citações mostrando que o homem interior precisa se renovar diariamente. Todos os dias é preciso dar prioridade a Deus. Todos os dias. Nós precisamos buscar o Senhor diariamente, acordar de madrugada. É por isso que Jesus disse assim, em Mateus 6,33, ele disse assim, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão o quê? Se vocês forem olhar quais as coisas que o contexto do capítulo está falando, ele está falando das coisas materiais. Quando esse texto diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Todas as coisas materiais que você precisa, você vai receber, mas você tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não adianta ficar falando, eu estou buscando o reino de Deus, porque Deus conhece o coração. Isso não é uma obra, essa obediência de botar Deus primeiro, não é uma coisa que eu vou dizer assim, Deus vai ser primeiro a partir de amanhã. Não, o Espírito Santo entra e ele faz Deus primeiro. Você nem nota, você só deixa ele te usar. É assim que funciona, irmãos. É assim que vamos receber o poder para terminar essa obra. Ter o reino de Deus significa ter Cristo em nossos corações. Jesus é a personificação do reino de Deus na nossa vida. A devoção diária, ela é um elemento chave para ter uma vida cheia do Espírito Santo. E aí vem a pergunta crítica terrível: quanto tempo você passa com Deus? Quanto tempo? Diariamente. Daquelas 24 horas que a gente falou ontem. Pelo menos o dízimo do seu tempo você está dando para Deus? Quem passa pouco tempo ou nenhum tempo a sós com Deus, ou que lê a palavra e ora superficialmente, tem forças espirituais proporcional ao tempo que dedica à comunhão.
Se você passa meia hora de meditação por dia, lendo a lição ali, as coisas e tal, então a força que você vai receber é proporcional. Se você gastar 3 horas por dia fazendo as coisas de Deus, a força espiritual que você receber vai ser proporcional àquelas 3 horas. E vocês vão ver que o problema está na decisão de cada um, né? Quanto tempo eu vou gastar nas minhas coisas e nas coisas de Deus? Eu estou numa guerra terrível para dormir cedo. Terrível. Eu e minha esposa queremos estar na cama 9 horas da noite. Porque a melhor hora para acordar é 4 da manhã. Essa é a hora de Deus. Essa é a hora do silêncio. Essa é a hora que você sente o Espírito de Deus se movendo no meio do silêncio da madrugada. E a Bíblia até diz que Deus ama aqueles que buscam Ele de madrugada. Sabia disso? Eu não sei o texto aqui de cabeça não, mas se você botar no Google isso que eu estou falando aqui, ele vai dar o texto lá na hora. Deus ama aqueles que o buscam de madrugada. Meus queridos, quanto tempo nós passamos com Deus? Será que a nossa vida cristã é uma vida de obrigação? É uma vida de obrigação? Em outras palavras, enquanto o indivíduo permanece nessa condição carnal, seguindo a Deus por obrigação, Deus não pode salvá-lo. Porque ele está tentando salvar ele mesmo. Outro dia eu vi uma pregação, acho que foi do pastor Rodrigo, não me lembro, que ele falava que uma pessoa cometeu um crime e foi preso. E finalmente, alguém foi ao governador e pediu que ele perdoasse aquela pena. E o governador decidiu ir lá dar a pena. Então o governador se vestiu de um pregador espiritual, um pastor, padre, eu não me lembro bem agora como é a história, estou contando aqui, não é... E ele então botou o papel do perdão dentro da Bíblia. E ele foi lá na cela do cara que estava condenado à morte. A condenação dele ia ser no domingo, sei lá, não me lembro agora. E ele chegou lá, e o pregador chegou lá e falou: olha, meu filho, arrependa-se dos seus pecados. Eu trouxe essa Bíblia para dar para você. E o ladrão falou assim: sai daqui, pregador. E expulsou ele. Você está louco? Vai-te embora, eu não quero saber lá de Bíblia, eu quero saber da palavra de Deus. Sai daqui, vai-te embora com ele. Era um maluco lá. E aí quando o governador se afastou, foi-se embora com a Bíblia. E aí o carcereiro veio e falou: rapaz, o que é que você fez? Aquele padre, aquele pastor que estava aqui, aquele era o governador, e dentro daquela Bíblia estava um papel com o seu perdão, o perdão para você não morrer mais. Ele falou: não é possível. Eu falei: era isso, rapaz. Chegou o dia da execução dele, ele subiu lá para ser executado, e antes dele morrer na forca, ele pediu a palavra, e ele disse assim: eu quero deixar bem claro aqui, que eu não estou morrendo pelos erros e os crimes que eu cometi. Eu estou morrendo aqui agora, porque eu rejeitei o perdão que foi me oferecido. Muitas pessoas vão perder a salvação, porque elas fecharam o seu coração para o Espírito Santo. Meus queridos amados, o segredo do crescimento espiritual é ter tempo com Deus todo dia. Traga Deus para a sua vida, meu amigo. Traga Deus todos os dias, mesmo nas pequenas coisas. Caminhe o seu dia pensando em Deus, pensando em ajudar alguém, pensando em abençoar alguém. Estude a palavra de Deus em oração. Desenvolva os frutos do Espírito Santo na sua vida. Comece a buscar o Senhor enquanto se pode achar. Existe uma jornada linda espiritual para ser caminhada pelo povo de Deus. Nós temos que parar com essa jornada de salvar a gente mesmo. A gente tem que aprender a obedecer a Deus por amor, não por obrigação. Existe uma grande diferença em viver a vida cristã com esse fardo da obrigação de fazer as coisas para que nos tornemos ou nos declaremos justos a nós mesmos. Nós precisamos sentir o gozo e a alegria da salvação em Cristo Jesus. Nós precisamos produzir os frutos do Espírito Santo na nossa vida. Sabe, meus queridos, nós precisamos desenvolver os frutos do Espírito. Nós precisamos de uma vida santificada, guiada, dirigida, dominada pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos às vezes muito satisfeitos com a nossa vida espiritual carnal.
Nós estamos vivendo essa vida confortável de Laodiceia, dominados pela natureza carnal e espiritual. Aproveitamos as delícias da tecnologia desse mundo e temos essa esperança que porque estamos aqui dentro vamos chegar na eternidade. Mas ninguém pode servir a dois senhores. Nós precisamos essa noite pedir a Deus que limpe o nosso coração de pecados acariciados, do tempo que a gente tem empregado para nós mesmos, em lugar de dedicar ele a Deus. Nós precisamos da força para viver a vida pelo Espírito Santo e assim buscar as coisas lá do alto. E eu quero terminar contando para vocês uma história de Martinho Lutero. Certa noite, Martinho Lutero, ele teve um sonho. E quando ele teve aquele sonho de noite, ele viu o diabo em pé na frente dele. E o diabo tinha na mão um rolo de pergaminho que chegava até o chão. E embora o rolo tivesse desenrolado parcialmente, ele era bem grosso. E quando Lutero olhou naquele sonho do pergaminho que Satanás estava segurando, ele percebeu que no pergaminho estava escrito os pecados dele tudinho. Todos os pecados que Lutero cometia estavam naquele pergaminho. E Lutero percebeu que a lista era longa, parecia interminável, e ali estava a lista dos seus pecados. Mas ele notou que numa parte do rolo, assim, na parte final, o diabo segurava o rolo e botava a sua mão como que cobrindo alguma coisa que estava escrita. E ele disse para o diabo: tira a mão dessa parte aí que eu quero ver. E o diabo não tirava. E ele falou assim: tira a mão dessa parte em nome de Jesus Cristo. E aí o diabo tirou. E quando o diabo tirou, estava escrito esse texto: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o quê? De todo o pecado. Satanás estava botando na lista dos pecados de Lutero, mas havia um pedacinho embaixo que dizia assim: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ele não pode nos acusar diante de Deus. No livro Luther Workers, Concórdia, 1963, na página 130, diz assim: Lutero escreveu: portanto, o Cristo que é aceito pela fé e que vive no coração é a verdadeira justiça do cristão, em razão da qual Deus nos considera justo e nos concede a vida eterna. Amém, igreja? É o Cristo crucificado, entronizado no nosso coração. É Ele que nos cobre com a sua justiça e nos declara justo perante o tribunal celestial. Como está a sua vida? Se Deus olhar para o teu coração essa noite, o que Ele vai ver lá dentro? Será que existe algum pecado que está impedindo você de ter uma relação mais íntima com Deus? Será que existe algum pecado dentro do teu coração que Jesus está na porta batendo, mas você não pode abrir a porta? Será que há alguma coisa na tua vida que você não está conseguindo vencer? Faz muitos anos, você vem lutando, mas você não consegue vencer. Você precisa do Espírito Santo para alcançar essa vitória. Você precisa abrir a porta do teu coração para Jesus entrar e limpar a sujeira da sua alma. Será que existe alguma coisa na sua vida que está impedindo você de iniciar essa jornada de ser batizado com o Espírito Santo? Essa noite eu queria fazer um apelo. Mas esse apelo não é para todo mundo, esse é um apelo específico. O apelo que eu quero fazer essa noite é para as pessoas que estão numa luta espiritual. Talvez não seja uma luta espiritual entre a natureza carnal e a natureza espiritual. Talvez a sua luta seja um pecado mesmo, que precisa ser vencido. Uma debilidade espiritual, uma fraqueza. Uma coisa que você sabe que está lá dentro de você. Talvez seja o pecado do egoísmo, da arrogância, da grandeza, de se achar melhor que os outros. Eu não sei qual é o seu pecado. Talvez pode ser até um pecado mesmo, um grandão aí que ninguém sabe. Não sei, uma fornicação, um adultério, eu não sei o que está escondido dentro da tua alma que ninguém sabe, mas essa noite Deus quer fazer um convite para você. Eu queria fazer uma oração para essas pessoas que têm um pecado na alma, que está bloqueando a sua jornada, e eu quero orar para Deus libertar você.
E eu vou ser mais agressivo essa noite. Eu vou pedir que você venha aqui na frente, se ajoelhe. E o Satanás já falou aí para você, que se você tem o seu pecado, você não levanta. Porque se você for lá na frente se ajoelhar, você vai dizer para a igreja que você tem um pecado que está bloqueando a tua jornada. É verdade. As pessoas vão saber que você tem um pecado. Mas elas não sabem qual é o pecado que você tem. Porque isso é uma coisa entre você e Deus. E se essas pessoas estiverem sentadas aqui, se julgarem você, porque veio nesse apelo, elas vão julgar você para a própria condenação delas. Porque o Espírito de Deus está convidando você essa noite para você receber a bênção dessa oração. Se há alguém aqui essa noite que tem um pecado na sua vida que está impedindo de avançar nessa jornada, um pecado oculto que ninguém sabe, pode ser um pecado grande, pode ser um pecado pequeno, não importa. Mas se você tiver a coragem de se levantar, eu quero que você venha aqui na frente e se ajoelhe aqui na plataforma. Nós temos um espaço grande aqui. Eu quero pedir a Deus essa noite que Ele derrame sobre você a sua bênção. Eu quero que o Espírito de Deus te encha de poder para você vencer esse pecado, que Ele pare de impedir a sua jornada, para que você comece a ter um progresso espiritual no seu caminho na direção do céu. É por isso que eu queria pedir a você que não se ajoelhe aqui na frente agora e comece a conversar com o Pai do céu. Comece a confessar o seu pecado. Comece a dizer a Ele: Senhor, esse pecado que eu estou tendo aqui, que Tu conheces, que está aqui no meu coração, ele está impedindo a minha jornada. Eu estou parado na estrada da santificação por causa disso que está acontecendo no meu coração. Eu quero que Tu me renove, eu quero que Tu me inspire, eu quero que Tu me dê um coração novo, eu quero que Tu me cubra do Teu poder para eu vencer o pecado, para eu receber a bênção do Espírito Santo de Deus na minha vida. Essa noite Deus quer te libertar, essa noite Deus quer te transformar, essa noite Deus quer que você inicie uma jornada para ser cheio desse Santo Espírito. Se enquanto eu estiver orando, alguém ainda se sentir tocado, passe adiante, receba essa bênção. Deus Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus Todo-Poderoso, Tu és o princípio, o meio e o fim, Tu és o alfa, o ômega, Tu és aquele que a natureza obedece, Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Tu és aquele pelo qual nós existimos e nos mantemos e vivemos. E nessa noite, Senhor Deus, quando estudamos sobre essa natureza espiritual que precisamos desenvolver no nosso coração, nós rogamos por um poder sobrenatural que venha dos céus e preencha o coração de cada filho Teu que está ajoelhado aqui na frente agora. Senhor, há pessoas aqui que estão numa luta, num conflito nas suas almas. Há irmãos aqui que estão sofrendo. Há pessoas que estão assistindo esse programa online que estão sofrendo. Elas estão buscando, elas querem ser vítima dessa bênção, desse poder do Teu Santo Espírito. Senhor, visita esses corações essa noite. Derrama sobre eles a Tua bênção. Enche-os com Teu poder, Senhor. Seja lá o que estiver bloqueando a porta do coração de ser aberta, que nessa noite um poder especial, sobrenatural do Teu Santo Espírito possa rasgar esses corações, e que Jesus seja entronizado dentro deles, que uma limpeza seja feita, para que o Teu Santo Espírito possa habitar. Ó Deus eterno, ó Pai da eternidade, visita nossos corações essa noite, toma-nos em Tuas mãos, Pai amado. Satanás nos acusa com os nossos pecados, mas nós temos a certeza que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E eu termino a mensagem dessa noite dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, Senhor. Amém. Amém.